Olá, meu povo, tudo bem com vocês? É com imenso prazer que hoje a gente vai iniciar o nosso Podmake. E hoje o nosso tema é esteticista. E é um tema muito importante que nós precisamos saber da necessidade dele. Então, estou aqui hoje com a nossa querida Bruna. Bruna, é um prazer falar com você. Seja bem-vinda ao nosso Podmake. Muito obrigada, Rosa. É um prazer estar iniciando. E realmente, a área da estética ela é muito ampla e hoje todas as pessoas, sem exceção, tanto homens quanto mulheres, estão extremamente envolvidos com a área da estética. Nós temos muitos profissionais envolvidos nessa área, tanto quanto fisioterapeutas, dermatofuncionais, nutricionistas, temos maquiadores, cabeleireiros. Então é uma área muito ampla e que faz com que as pessoas se sintam melhor, fisicamente, esteticamente. Entendi. Bruna, me fala sobre a sua formação. Eu sou formada em Estética e Cosmética pela UEG. Inclusive, uma curiosidade, nós fomos a primeira turma de estética numa faculdade pública. Que interessante. Sim, então hoje em Goiânia nós temos várias formações, vários esteticistas formados pela UEG. E que tipo de procedimentos vocês fazem? Eu tenho formação em estética e eu trabalho na área facial e corporal. Aí na área facial eu faço limpeza de pele, peeling, trabalho com nutrição e hidratação. E na área corporal eu faço massagens diversas, massagens modeladoras, drenagem linfática, massagem relaxante e por aí vai. E há quanto tempo você está nessa área? Eu já sou esteticista há 12 anos. Eu comecei no primeiro ano de faculdade e tô até hoje. Bruna, e qual é o seu principal? Então, o que eu mais faço hoje... O que mais faz, sim. O que eu mais faço hoje é pós-operatório de cirurgia plástica. Hoje, a cirurgia plástica, principalmente em Goiânia, que Goiânia é polo de cirurgia plástica, nós temos excelentes cirurgiões plásticos e excelentes profissionais que fazem com que pessoas de diversas partes do mundo, principalmente do Brasil também, venham até Goiânia fazer cirurgia plástica. Bruna, me fala uma coisa. Você, nesse tempo de 12 anos, você tem uma experiência para contar pra gente do seu trabalho? Então, eu não fazia pós-operatório, inclusive. A parte que eu mais gostava da área da estética era facial. Inclusive, eu amo até hoje, gosto muito de fazer a área facial. Mas a área do pós-operatório me pegou quando eu trabalhava numa clínica e aí a minha patroa na época, ela operou e eu tive que fazer o pós-operatório dela. Então pra mim foi uma experiência maravilhosa, porque depois que eu saí da clínica eu comecei a trabalhar pra mim, hoje eu sou autônoma, trabalho fazendo pós-operatório, vou a domicílio. E aí eu tive uma paciente que me chamou para fazer o pós-operatório dela. Já era um pós-operatório tardio, com mais de 30 dias de cirurgia, mas ela estava com algumas intercorrências, com fibroses, que é uma má cicatrização do organismo. E aí ela me chamou para fazer o pós-operatório dela, pra gente reverter essa fibrose. E aí nós conseguimos, com o tempo, diminuir 80% dessa intercorrência. Muita coisa. Então, assim, o abdômen dela estava todo fibrosado e aí nós conseguimos um resultado muito bom, que inclusive, pra mim, foi o primordial, que fazendo o pós-operatório dela, eu entendi que eu conseguiria, estudando, claro, eu conseguiria fazer qualquer pós-operatório. E qual o conselho que você dá para a pessoa que necessita, né, de um esteticista nessa área? Qual o conselho que você dá para procurar? Sim. Hoje, a área da cirurgia plástica ela é uma área muito ampla. Nós temos a mastopexia, nós temos abdominoplastia, nós temos lipoescultura e diversas outras cirurgias que são para finalidade estética, e a maior parte das cirurgias ela requer um pós-operatório com uma esteticista fazendo drenagem linfática. O que é a drenagem linfática? Ela é uma técnica manual de massagem leve e superficial, que ela tem como objetivo levar a linfa
até o linfonodo, Uhum. para poder ajudar a melhorar a cicatrização do tecido. Então, por exemplo, Explique para mim, por favor, explica melhor para a gente entender. o sistema linfático, ele é um sistema de defesa do organismo. Certo. Quando você faz uma cirurgia plástica, que é uma agressão muito grande, o organismo não entende o que aconteceu. Então, para ele, é alguma coisa nova. E realmente, porque é uma transformação que vem de dentro para fora. Uhum. Inclusive, as pacientes, elas têm o psicológico muito melhorado depois que acontece isso. Ela tem a parte estética melhorada. Claro, quem não vai querer tirar aquela gordurinha, né? Ou tirar uma mãe, por exemplo, que teve filho, tirar a pele do abdômen, ou alguém que quer aumentar o seio. Isso influencia muito na parte psicológica da paciente. Sim, com certeza. Pois é, então o sistema de defesa, ele entende que teve uma agressão e incha. O edema, que é o inchaço, ele é normal. Teve uma agressão, inchou, a drenagem linfática, ela ajuda a levar essa linfa até o linfonodo para diminuir esse edema. Ou seja, uma grande necessidade É uma grande necessidade. para recuperação. Para recuperação. Então, o sistema linfático, ele é o nosso sistema de defesa. Ele precisa de um tempo para se reorganizar. O nosso corpo precisa do tempo de repouso, de reparo, para poder voltar ao tecido como era antes. Então, assim, a esteticista, ela não está ligada somente à parte da estética. Ela está ligada diretamente com a parte da saúde. Uma esteticista, ela precisa ter formação para fazer um bom pós-operatório. Não é qualquer pessoa que consegue fazer um pós-operatório bem feito, porque a drenagem linfática, ela não é uma técnica fácil. Não é uma coisa que você aprendeu aqui e já começa a fazer ali. Não, são técnicas que precisam ser usadas para fazer direito. Então, por exemplo, quando você começa a fazer, você é profissional, você começa a fazer uma drenagem linfática, tem muita coisa que você só vai aprender à medida que o tempo vai passando, são os macetes que a gente vai pegando. Até mesmo os pacientes, né? Com de certeza. acordo também com o paciente. Fez determinada cirurgia, determinado sim. lugar, o corpo todo. Exatamente. Não é? Então, nós precisamos entender que não é qualquer profissional que faz uma drenagem linfática bem feita. O maior erro hoje do pós-operatório é um pós-operatório mal feito, que pode ocorrer intercorrências seríssimas que vão afetar na vida da paciente, psicologicamente principalmente. Por quê? Quando você faz um pós-operatório bem feito, você consegue melhorar o tecido, você oxigena o tecido, você consegue amenizar coisas que poderiam dar errado. Por exemplo, uma cirurgia bem feita, com um cirurgião plástico bem feita, ele pode ser totalmente estragado por uma profissional que faz um pós-operatório mal feito. Então, não adianta você gastar muito dinheiro, porque a gente sabe que cirurgia plástica não é barato. Você vai gastar muito dinheiro e ter um pós-operatório de má qualidade. Então, não são coisas que não combinam. Uma cirurgia mal feita, ela pode ser corrigida com um pós-operatório bem feito. Então, a necessidade, novamente, de uma esteticista é muito importante. Sim. Bruna, você é muito importante para nós. É muito bom esse assunto, porque eu tenho certeza que muitos vão querer fazer aí sua cirurgia, estão procurando uma pessoa que realmente é competente, que entende, que tem 12 anos de profissão. E, gente, vai estar tudo no link, vai estar o Instagram dela, depois perguntas que vocês quiserem fazer, vai estar tudo lá para ela responder para vocês. Rosa, é importante também lembrar que o pós-operatório de cirurgia plástica, ele não é feito somente pela esteticista. Inclusive, Rosa,
É bom a gente entender que a esteticista sozinha, ela não consegue fazer um pós-operatório bem feito. Nós precisamos de uma equipe multidisciplinar, que é o cirurgião plástico, por exemplo, ele precisa estar em contato com a paciente no pós-operatório da cirurgia plástica. Então, geralmente as pacientes elas vão ao consultório a cada 7 dias para ver se tem alguma intercorrência, coisas que nós esteticistas ao longo dos dias a gente consegue ter uma visão sobre o que pode ou não acontecer. Então, por exemplo, se eu vejo que tem alguma coisa errada, eu já converso com a paciente para ela entrar em contato com o médico. Ou se for um médico que eu tenho contato direto, eu mesma consigo entrar em contato com o médico, com o cirurgião. Por quê? Tudo no pós-operatório, ele pode ser revertido. Quase tudo. Então, a gente precisa de um tempo de repouso do corpo, mas a gente precisa ficar atento. Então, nós precisamos de uma fisioterapeuta, dermatofuncional, para melhorar exercício, para passar para a paciente exercícios de respiração, mobilidade. Nós precisamos de um nutricionista para explicar e passar uma dieta balanceada. Porque no pós-operatório, por exemplo, você vai fazer uma lipoaspiração. Você não pode deixar de comer, por exemplo. Não é porque você fez uma lipoaspiração que você tem que parar de comer alguma coisa ali no momento. Então, por exemplo, a paciente ela precisa se alimentar bem para que não haja nenhuma intercorrência, para que ela não fique fraca, porque pensa, a quantidade de litros de gordura que tira, a pessoa precisa de um repouso e de uma alimentação balanceada. Então, o nutricionista também seria ideal para fazer parte dessa equipe multidisciplinar. Com certeza, então, o nutricionista é muito importante, sim. Então, o pós-operatório ele não é composto somente pelo cirurgião plástico e esteticista. Nós temos várias pessoas que fazem parte desse conjunto para todos em prol de melhorar a cicatrização do tecido. Então tá, me fala uma coisa, e quais os cuidados do pós-operatório? Os cuidados são basicamente o repouso, que é ideal para a paciente, a alimentação balanceada, a ingestão de líquidos, a drenagem linfática. Por exemplo, quando eu fecho um pacote de pós-operatório, eu já fecho o pacote com os cuidados básicos da paciente. Porque eu acho que não é somente ir ali, fazer a drenagem, ir embora e deixar a paciente. Quando a pessoa está desse jeito, ela precisa desse apoio psicológico e apoio físico, porque por causa da questão da mobilidade, precisa de um tempo da paciente conseguir se reerguer. A recuperação, né? Então, eu mesma, na profissão, eu já fecho o pacote, ajudando no banho, fazendo curativo, fazendo a drenagem, vestindo o macaquinho, as talas, a meia, aplico injeção. Então, assim, tudo o que faz no pós-operatório, eu como esteticista, eu quero que a minha paciente ela tenha os cuidados básicos da recuperação. Por quê? Às vezes o familiar que está acompanhando ela não consegue levar para o banho, ajudar a vestir o macaquinho, essas coisas. Então, o pós-operatório ele é muito além do que só fazer uma drenagem linfática. O psicológico da paciente ele fica muito abalado. Então, você tem que estar ali dando suporte. E você desculpa te interromper, mas você tá com uma pessoa que você tem total confiança, que ela entende do assunto e que ela pode fazer tudo que você precisa ali, é muito mais importante do que a família está cuidando. É verdade. Então entra a necessidade de novo do seu trabalho, né? De você estar acompanhando, ajudando a recuperação. É verdade. Quando eu atendo uma paciente que vem de fora, por exemplo, que vem de diversos estados, eu já atendi muita gente que veio de outros países também. Quando a pessoa vem, ela fica em algum lugar hospedada ou fica na casa de algum parente, a gente tenta sempre dar para ela o suporte que ela não tem aqui. Às vezes a pessoa vem com uma cuidadora ou sem nenhum familiar. Então é importante que você pense no ser humano antes de pensar na paciente. Que lindo! Que bom que nós temos você como esteticista. Que obrigada. Bom, que maravilha! Então, gente, nós vamos encerrar hoje esse papo maravilhoso, esse assunto
de extrema importância e de necessidade. Eu agradeço muito a sua visita aqui, pelo convite que a gente fez a você, para você passar essas informações maravilhosas para o nosso PodMake, que estamos começando agora, iniciando com você. Você está abrindo o nosso PodMake, que é assim, um dos assuntos que eu acho muito importante. Eu acho seu trabalho maravilhoso, de extrema necessidade e importância. E muito obrigada por você estar aqui hoje. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui, auxiliando vocês também a entender um pouquinho mais sobre o pós-operatório, sobre a área da estética, e tem muito papo ainda pra gente conversar. Com certeza. Logo vamos fazer um ao vivo e o PodMake, gente, só está começando. Vai ter muitos assuntos. Eu pretendo chamar muitas profissionais na área das unhas, que isso é maravilhoso, em outras áreas, em muitos assuntos. A gente vai conversar. O gostoso do PodMake é conversar, se informar. É muito importante ficar por dentro de tudo, né? De todas as informações. Até mesmo da estética, da unha, da make, de tudo. De tudo. Na verdade, até de uma história de vida, né? Que vai ter muitos PodMake falando sobre isso. Então, nós vamos fechar hoje agradecendo a vocês. Um grande abraço, um beijo. Bruna, eu termino com você falando. Muito obrigada. É um prazer, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer imenso falar com vocês sobre esse assunto. Quando quiser de novo é só me chamar, estou à disposição. E, gente, o Instagram dela tá no link. Tá tudo lá, as informações, tudo. Se vocês quiserem falar com ela, tá tudo lá no nosso Instagram. Não pode make, não. É só ir procurar lá, que nós deixamos lá para vocês.